Então, o livro está em português de um lado e italiano do outro. Boa. Isso por quê? Porque foi ambientado em Roma. Então, sendo ambientado em Roma e eu estudava naquela universidade onde eu conheci várias pessoas, fazia todo sentido que o livro viesse bilíngue, né, para todos esses terem conhecimento. Depois do Quem Tem Boca, e depois dizem, escrever é uma coisa que é... Eu acho que ela é viciosa, porque depois que a gente começa, a gente não quer parar mais. Então, depois de Roma, fui para a Inglaterra, da Inglaterra para a Suíça, fiz alguns trabalhos na Irlanda, e depois vim para Portugal. E vindo para Portugal, eu descobri um tema que era o conflito entre a relação entre Brasil e Portugal. Né? Essa relação turbulenta, mas muito maquiada e muito poeticamente chamada de países irmãos. Então, existe muito preconceito, muito racismo, até casos muito xenofóbicos, de ambas as raças, não é só de uma com a outra. Não, então... Eu encontrei um brasileiro muito chorão em Portugal, muito reclamão, e eu queria ver se do outro lado era diferente. Do outro lado, o que era? Eram os portugueses que viviam no Brasil. Então, eu quis ver esse lado. E quando eu fui ver esse lado, o grau, o teor de preconceito é idêntico. O que muda são as nuances. Né? Enquanto uma grande maioria de portugueses acredita que os brasileiros são volúveis e vulgares, uma grande maioria de brasileiros acreditam que o português é provinciano e ignorante. E isso ainda no século XX? Sim, ainda. É terrível, mas é ainda. E isso só adulto? Não, isso já está na geração adolescente. Por quê? Eu dou aula para meninos de 16 a 20 anos. E isso é claro, porque o preconceito, ele é contagioso. Então, se uma família, se um pai, uma mãe é preconceituoso, obviamente que ele vai crescer o filho pensando assim. Porque sempre ouviu aquilo. Nós também, depois, no âmbito do teatro, temos alunos na escola básica e a gente vê as crianças tão pequeninas. E não só com o Brasil, mas os meus filhos estão em escolas que têm pessoas de diferentes cantos do mundo, porque o Conselho de Mafra é onde nós vivemos. Tem gente de todo o sítio, né? É um conselho que é muito procurado para se viver. Então, a gente vê isso desde a criança até o adulto, até o idoso e até morrer, pelo jeito. Só que como essas coisas me intrigam um pouco... E eu acredito que pode se mudar, eu pelo menos no meu meio, no meu pequeno mundinho, vou mudando. Na minha casa, no meu circuito, na minha escola, na escola dos meus filhos, na minha associação, na nossa academia, no nosso grupo de palhaços, ou seja, para nós isso não é permitido. No nosso métier, a gente não permite. E foi maravilhoso fazer esse trabalho e exorcizar também alguns demônios, que eu acho que faz bem, pôr para fora aquilo que é ruim. Sim, expor. Isso, e a escrita para mim, eu acho que é isso. Depois veio o Aposta. Aquilo que já podes mostrar no final. Não, tá aí. O Aposta, ele como ele já tinha ali personagens de diferentes partes do mundo, já tinha passado por Londres também, o Aposta vem uma proposta em inglês inglês e português. Isso também porque vários dos personagens, ou pessoas envolvidas, ou sítios onde eu ia apresentar o livro também, precisava também dessa resposta linguística e foi o que eu pretendi fazer. Então o que é que fala aqui neste livro? São histórias de 6 personagens muito perseverantes, que fizeram de tudo, mas mesmo de tudo para conseguir o que queriam. Não são sempre histórias felizes ou histórias boas, né? Porque o ser humano quer, e quando ele é perseverante, ele tanto quer para o mal quanto ele quer para o bem. Sim. E ali tem um desenrolar disso. Eu acho que vale a pena, porque são pessoas que, acima de tudo, a característica principal delas era a perseverança, sem dúvida nenhuma. E alcançaram os seus objetivos e tiveram que pagar por isso, né? Claro. Tudo gera uma consequência. O último livro que eu trabalhei foi sobre a maternidade, né? É o terror da maternidade. São 14 testemunhos de mulheres que sofreram maus tratos e negligência médica em hospitais públicos aqui do país. E um dos casos tristes é o meu, da minha filha de 10 anos. E depois que isso aconteceu, eu, muito indignada também com o sistema e não só com a situação, fui falar com outras mulheres. Também procurei a revista Pais e Filhos. E o que aconteceu é que a revista procurou outras mães e as outras mães também deram testemunhos. Então, dentro de uma revista deram esses testemunhos. Depois eu lancei esse desafio nas redes sociais e várias mães me procuraram. Esse também já está em 2ª edição e ele conta a dor dessas mulheres e o porquê isso deveria ser mudado. Né? Num âmbito muito positivo, nesse livro tem o plano de parto. O plano de parto é um documento pouco conhecido,
né? É informal, muito conhecido nos Estados Unidos, mas nele conta os desejos de uma parturiente, né? Os desejos de uma mãe numa maternidade. O que ela gostaria que acontecesse com ela ou não. E eu acho que esse plano de parto deveria ser investigado, deveria ser utilizado, e eu acho que as mães deveriam focar nisso. Irem para o hospital com seus planos de parto já elaborados, mesmo. Porque ele pode ser informal, ele pode não ser ainda um documento, mas ele é muito levado em conta. É muito levado em consideração. E o que é que ganhou mais, ou o que é que aprendeu mais na escrita destes livros? O que eu ganhei mais foi, eu acho que a escrita é terapêutica, eu consigo resolver muitos problemas que eu encontro por aí escrevendo. Porque, como eu vos disse, eu acho que é pôr para fora qualquer coisa que nos incomoda. E eu, sempre que eu tenho alguma coisa que me incomoda ou algo que eu possa fazer para ajudar um conjunto de pessoas, não só, isso não é só comigo, mas é um conjunto de pessoas, aqui tem histórias de várias mães, nos meus livros tem histórias de várias pessoas, eu acho que você consegue curar certas dores, de sabores, né? Certos dissabores vão alterados. Para mim, a escrita, eu sem a escrita já nem sei o que eu faria. Não é? Eu acho que a escrita substitui uma terapia, no meu caso. Não é? A escrita substitui uma terapia, substitui um medicamento, às vezes. Não é? É algo que me intriga, alivia a ansiedade, a saudade, aproxima de pessoas distantes. Então, a escrita é muita coisa para mim. E quais é que foram as histórias que mais a marcaram ao longo destes anos? Eu acho que toda história é marcante. O primeiro livro é sempre aquele que... Uau! O bebê. Uau, né? Não digo um filho, porque um filho é muito mais difícil do que um livro, né? É muito mais difícil fazer um filho do que escrever um livro, sem dúvida. Mas o Quem Tem Boca Vai a Roma foi assim, eu cheguei em Portugal, convidada para um projeto de uma empresa de marketing que eu trabalhava, e eu apresentei esse projeto para o Banco Espírito Santo, que na altura falava-se do novo residente. Era uma campanha para imigrantes que vieram viver em Portugal naquela altura. E como o meu livro falava de vida de imigrantes que iam e vinham, eu apresentei o projeto para o Banco Espírito Santo. E como o banco leu um PDF meu, um primeiro livro, e olhou para ele e disse, não, sim, o seu livro entra na nossa campanha. E eu, a partir daí, descobri que eu era realmente escritora, porque aquele livro ia ser publicado. Foi mágico. Então, assim, esse primeiro livro foi mesmo mágico. Porque o banco acabou comprando 5.000 exemplares. Envolveu isso numa campanha publicitária e, a partir de então, escrever virou rotina para mim. Com apoios ou sem apoios, não é? Sempre tive alguém muito próxima. O Filhos da Mãe foi lançado no Instituto Franco-Português. Na altura, o Adito Cultural era francês, casado com uma brasileira, e ele conhecia as realidades. Portanto, tem um prefácio escrito por ele. E foi também outra coisa incrível, porque são apoios importantes. O Aposta foi para o Museu do Oriente, foi lançado lá. A primeira história é de uma chinesa que veio de Moçambique para cá, para Portugal, e constituiu família. E, portanto, cada história dessas tem uma dimensão de valor para mim. É incrível, porque são pessoas que eu conheço, e por isso, pessoas que eu encontrei, que eu conheci, e isso acho que marca muito. Todos eles marcam. E agora vamos ver fotos. Vamos ver fotos, é isso? Quer ver fotos? As fotos das capas de livros, mas podemos ir ver. São os Então livros. vamos lá ver as podemos ver lá fotos. em casa. Sim, para as pessoas saberem que nós estamos a falar. Então, este é o que nós estamos a Esse é o falar. Filhos da Mãe, estávamos a falar agora. Sobre o Brasil e Portugal, Sim, sobre a diferença. sim, é o Que conflito vai que na existe. segunda edição. Sim. O primeiro. Esse é o primeiro, Quem Tem Boca Vai a Roma, ele vai na terceira edição. O Aposta O que tu mostraste, o que tu querias guardar, sim. também já vai em segunda. E o Terror da Maternidade. E aqui a associação, que estava ali também presente, entra em que sentido, como é que começou na sua vida? A associação entra em tudo, porque nós viemos de Roma de propósito para abrir essa associação. A sede é na Ericeira. O meu marido é ator profissional e palhaço profissional. Nós abrimos a associação em 2013 e lá dentro temos uma academia de teatro com vários alunos. Atendemos as AECs da EB1 da Ericeira também na vertente teatro. E temos o nosso programa Rugas de Riso, que é o Nosso Coração. É um programa dedicado aos idosos. A gente esteve aqui algumas vezes falando em outros programas. O Nosso Coração é esse, é dedicar o nosso trabalho, esses artistas preparados para trabalhar em contexto clínico, aos nossos idosos, que precisam tanto de nós. E como é que tem sido este trabalho, desenvolver este trabalho? Magnífico. Aí é outra coisa, porque aí é nós prepararmos. Eu, depois que eu comecei a trabalhar com os idosos, acho que a minha vida ganhou outro sentido. Ou seja, eu tenho valorizado cada dia que eu vivo. E eu tenho dito,
não falta muito tempo. Se eu não aproveitei 10 anos que eu vivi, eu quero aproveitar agora. Não é? Tudo que eu não vivi, eu queria viver agora. Olhando para eles assim e ouvindo histórias de coisas que ficaram para trás e que às vezes deixaram de fazer, eu todos os dias acordo pensando assim, será que eu estou deixando de fazer o que eu gosto hoje? E todos os dias, quando eu acordo, eu penso, hoje eu tenho que fazer uma coisa que eu gosto muito. Ou então, se aconteceu uma coisa muito ruim, eu quero fazer uma coisa que eu gosto muito hoje, que é para compensar o meu hoje. Eu já olho para o relógio, já são 5 horas, eu fiz qualquer coisa que eu gosto hoje? Ai, não, ainda dá tempo. Então, eu quero fazer. E todos os dias eu tenho pensado assim, depois que eu encontrei, né, esse grupo de pessoas que nos dá tanto. É o que eu tenho em mente. E como é que é trabalhar com os mais novos? Porque também é professora, também tem essa experiência, como é que é? Ah, isso é magnífico. Eu, esse ano, fui convidada para ser professora de marketing na Escola Técnica, profissional de Mafra, e os meninos me dão muito, ou seja, se rejuvenesce. Nos transformamos, assim, em pessoas mais jovens. Quando eu estou com eles, eu me sinto menina. Né? Eu volto lá atrás. E volto lá atrás por quê? Para perceber o porquê que eles são assim nesse momento. A gente não tem que esquecer por que o adolescente é assim. A gente tem que voltar lá atrás e lembrar que a gente também já foi. Então, eu acho que é isso, é me colocar no lugar deles, na pele deles. É gostoso. E quais são os maiores desafios, tanto da parte da escritura, de escrever, como da parte também dos mais novos, dos mais velhos, da associação? O meu maior desafio é transmitir para os meus filhos aquilo que eu aprendi. Porque eu acho que não vale nada aprender e não conseguir transmitir. É transmitir para os meus filhos isso que eu sinto, esse valor pela vida, pelas pessoas e pelas coisas simples. Quero tentar, pelo menos, transmitir também aos meus alunos, mas o meu grande sonho era que os meus filhos tivessem noção disso, mesmo. E destas partes todas, tudo o que faz, o que é que gosta mais de fazer? Eu gosto de tudo, mesmo, Não sinceramente. tem um preferido? Eu gosto de ser mãe. De tudo que eu faço, eu adoro ser mãe. Para mim, a maternidade mudou tudo na minha vida. Então, eu acho que ser mãe é o que eu mais gosto. Depois, eu adoro dar aulas. Eu adoro escrever. Então, é assim, é uma... Faz tudo o que gosta. Eu gosto. Hoje, sim, hoje eu posso dizer, depois de tanto sacrifício, hoje eu posso dizer que eu faço o que eu gosto. Mesmo. E estas mudanças, estava a dizer que teve em vários países e agora está por aqui. Como é que foram estas mudanças todas para si? Como é que a afetaram? Ser constantemente... Foi maravilhoso. Eu, desde criança, queria rodar o mundo. Queria sair e andar por aí. Eu nasci no interior de Goiás, no Brasil. E por ter essa curiosidade da família que ficou na Europa, fui para Roma. Fui para Roma, consegui entrar na universidade, consegui trabalhar algum tempo, mas depois fui para Londres. Itália já era pequeno, no sentido, no ramo profissional. Fui para a Inglaterra e consegui, foi um grande obstáculo, mas consegui ser diretora de marketing de um grupo, depois de muito trabalho. Esse grupo me mandou para a Suíça, para a Irlanda, fiz assim, dei uma volta por esses países, depois me chamaram para vir para Portugal. Portugal não era plano para viver, mas era um plano para vir abrir uma filial. E quando eu cheguei aqui, eu já conhecia o país desde 98, eu já conhecia há alguns anos, eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, isso tem tanto a ver comigo, mesmo. E eu adorei esse sítio. E eu disse para mim mesma, eu tenho que viver aqui. E tem que ser na Ericeira. Mesmo, a Ericeira, ela estava nos meus planos assim. Só que viver num sítio tão pequeno e conseguir trabalhar não é fácil, nós sabemos disso, não é? E a gente não pode esquecer também do lado financeiro, que é o que nos sustenta. Então eu fui embora, fui trabalhar, voltei para a Itália e pensei, acho que agora é hora de voltar para a Ericeira. Né? Não foi fácil, foi difícil, nós plantamos uma semente assim de raiz, a sementinha veio assim, do nada, mas a gente acreditava muito nela. Os 3, 4 primeiros anos foram muito difíceis, mas dos 3 anos para cá, a gente já pode dizer, ai, graças a Deus, a gente já vive da nossa arte. E viver da nossa arte, de algo que nós criamos num sítio tão pequeno, foi um dos maiores obstáculos, eu acho. Então, e planos para o futuro quais são? Mais livros? Mais livros. Quero voltar aqui com um novo livro que eu pretendo lançar pelo menos no primeiro semestre do próximo ano. Está quase. Não vou dizer data, porque está difícil. Não está bem, eu tenho que dormir um pouco, né? Eu tenho que dormir um pouco. Não vou dizer datas, mas é isso, é escrever, continuar dando as aulas, continuar tentando transmitir para eles isso, que a vida tem muito valor e que eles percebam antes de chegar na idade avançada. Saber agora que ela tem valor e curtir esses momentos todos no presente, é o que eu acho.